Embora seja verdade que a queda de Roma ocidental resultou na perda de algumas tecnologias, estruturas e elementos culturais que os povos nativos ocidentais da época não preservaram bem, a extensão e a importância dessa perda foram exageradas. Por exemplo, a ideia de que a escrita e o estudo desapareceram por cerca de 200 a 400 anos é uma concepção incorreta. Jeanette Nelson, em seu livro The Dark Ages, de 2007, destaca a abundância de evidências da Idade Média que foram anteriormente negligenciadas. Valafrido Estrabão, um dos primeiros a promover a ideia de um período sombrio, fez isso ao descrever o reinado de Carlos Magno, atribuindo a ele a tarefa de trazer a luz de Deus. Entretanto, Nelson aponta que já havia uma religiosidade significativa e importantes desenvolvimentos religiosos ocorrendo antes mesmo de Carlos Magno. A ideia da Idade das Trevas influenciou negativamente a compreensão do período medieval. Se a Idade Média fosse realmente tão negativa, quão melhor poderia ter sido o período medieval antes da Renascença? Em certos momentos, algumas pessoas chegaram a chamar todo o período medieval de Idade das Trevas, o que é uma visão distorcida e simplista. Então, como realmente foi o período medieval? Essa é uma pergunta complexa demais para ser respondida de maneira simples. Porém, podemos desmistificar alguns equívocos comuns. Por exemplo, se você acha que as pessoas não tinham hábitos de higiene ou não mantinham a limpeza, você está enganado. Durante a Alta Idade Média, havia lugares para tomar banho em todas as grandes cidades inglesas. Embora seja difícil imaginar que todos os utilizassem constantemente, especialmente no campo, eles estavam disponíveis e eram amplamente frequentados. Além disso, lavar roupas íntimas era uma prática comum. Lavar o rosto e as mãos com água fria, assim como lavar o cabelo, era uma atividade cotidiana que podia ser realizada em casa ou em casas de banho. Sabonetes e perfumes estavam disponíveis para aqueles que podiam comprá-los, e a maioria das pessoas podia adquirir ao menos uma pequena quantidade de sabão para roupas íntimas. Nos balneários, frequentemente se utilizavam especiarias na água para criar vapor aromático. Além disso, era comum mergulhar em rios ou riachos para se limpar. Ralos no chão eram comuns em algumas cozinhas e outros locais, facilitando a eliminação de resíduos. Não houve momento na história em que as pessoas simplesmente deixaram de se limpar. Lucy Worsley aborda bem esse assunto, embora de forma simplificada, em A Intimate History of Your Home, de 2011. A ficção frequentemente retrata os tempos medievais como desprovidos de procedimentos estruturados. Um exemplo notório é Game of Thrones, que se passa no equivalente ao final da Idade Média. Na série, os nobres e o rei parecem agir arbitrariamente, com poucas regras, procedimentos e estruturas de poder a limitá-los. Mas, essa visão está incorreta. Embora os nobres e os monarcas tivessem grande influência, seu poder dependia de sua habilidade em operar dentro das regras, procedimentos e estruturas estabelecidas. Mesmo quando os reis realizavam julgamentos, havia juízes e escrivães que conferiam formalidade ao processo. Testemunhas e outras evidências sempre foram parte essencial dos procedimentos judiciais. Os reis sempre exerceram sua vontade, mesmo assim, muitas de suas ações foram realizadas com uma estrutura que se assemelha a um julgamento. John Phillips Dawson observa que os primeiros tribunais, que podem ser reconhecidos como desenvolvidos, surgiram nesse período. Durante a Idade Média, por exemplo, Henrique II da Inglaterra enviava seus juízes por todo o país, um passo crucial para o desenvolvimento de tribunais relativamente independentes. Embora os tribunais na Europa medieval não fossem esperados para ser completamente neutros ou independentes, eles operavam com uma certa distinção da coroa e podiam decidir contra os interesses do rei ou suspender o julgamento se houvesse dúvidas. Os tribunais eclesiásticos também existiam e eram quase completamente independentes. Além disso, o parlamento começou a se desenvolver durante a maior parte do período medieval. O período anterior e imediatamente posterior ao desenvolvimento da Câmara dos Comuns foi marcado por conflitos como as invasões dos barões e a Guerra das Rosas, que desestabilizaram a monarquia e o parlamento. O desenvolvimento do status da Câmara dos Comuns coincidiu com uma maior submissão dos lordes e uma crescente ousadia dos comuns no século XVI. Os escriturários e ministros, com suas responsabilidades administrativas, eram uma presença constante que ajudava os monarcas a redigir ordens e garantir o funcionamento do governo. A necessidade de um conselho honesto sempre foi reconhecida.
É importante notar que os nobres locais e os administradores municipais desempenhavam a maior parte do trabalho diário de governar as localidades durante o período medieval. A Igreja Romana, durante o período de poder universal ocidental antes da Reforma, desempenhou um papel crucial na unificação de povos diversos que poderiam ser conflituosos. Os papas frequentemente promoviam tratados de paz entre as potências latinas e, ocasionalmente, encorajavam guerras santas contra os infiéis. Na vida cotidiana, a intercessão dos santos e a recepção dos sacramentos proporcionavam um espaço de esperança, onde as pessoas sentiam-se conectadas com forças superiores que cuidavam delas. A igreja paroquial era um dos centros comunitários mais importantes e simbolizava a aceitação no bairro. Aqueles que cometiam ofensas graves contra a comunidade eram excomungados, um sinal de rejeição social. Porém, Rosalind Hill observa que, após a penitência, geralmente era permitido que os excomungados retornassem à igreja, reconectando-se com a comunidade. A igreja paroquial e a religião atuavam de forma comunitária, assumindo um papel de regulação social que existia desde as práticas pré-romanas. Vale mencionar que esse elemento comunitário podia resultar em identidades distintas, mesmo dentro da uniformidade oficial. Gervase Rosser, Conformidade paroquial e religião voluntária na Inglaterra do final da Idade Média, 1990. As estreitas ligações com o Oriente facilitaram a transmissão de textos que foram traduzidos do grego para o latim, copiados e estudados. Durante o Renascimento carolíngio, essas traduções foram revisadas e corrigidas, assegurando a preservação dos textos clássicos. A educação, o conhecimento e a arte tornaram-se forças motrizes na recriação dos esplendores da antiguidade, enquanto se construía um império cristão unificado. Na verdade, a literatura e a filosofia clássicas não foram perdidas durante a Idade Média, elas foram reinterpretadas sob as lentes do cristianismo e focadas na atividade mais importante da época, a salvação. O grande esforço e custo envolvidos na confecção e decoração de manuscritos medievais refletem uma profunda apreciação pelo conhecimento e a expectativa de que o leitor fosse iluminado pela sabedoria contida nas páginas. Os manuscritos produzidos durante esse período eram extremamente variados, incluindo cópias e traduções de textos clássicos, históricos, teológicos e litúrgicos. Especialmente os textos litúrgicos, que continham as escrituras sagradas, frequentemente ostentavam cores intensas e tinta dourada, criando efeitos surpreendentes de luz. Possuir e colecionar esses livros não era apenas um sinal de grande cultura, mas também de poder e riqueza. Embora apenas uma pequena fração da população tivesse acesso a textos escritos ou soubesse ler, o conhecimento e a cultura medievais existiam em várias formas. Nos séculos XI e XII, foram fundadas as primeiras universidades em cidades como Bolonha, Oxford, Salamanca e Paris. Essas cidades universitárias promoveram um crescente comércio de livros, lançando as bases para o livro impresso moderno. Pinturas e iluminuras também eram meios de adquirir conhecimento, com suas cores vibrantes e folhas douradas que estimulavam a imaginação. Certos manuscritos narravam as viagens e aventuras de grandes exploradores, como Marco Polo, e retratavam seres exóticos que povoavam os cantos mais distantes da Terra. E sim, os povos medievais sabiam que a Terra era redonda. O mundo medieval era vasto e dinâmico, e selos e moedas reforçavam ideias de lei, ordem e identidade territorial. A Idade Média também foi um período de fé profunda, onde grande conhecimento, engenharia e inovação foram investidos na construção de igrejas e catedrais que resistiram ao teste do tempo. Esses arranha-céus medievais, com seus gigantescos vitrais, narravam histórias sagradas enquanto inundavam os espaços com luz e cor. Portanto, a chamada Idade das Trevas foi, na verdade,